Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje, dando continuidade, sequência na aula de urgência e emergência sobre traumatismo, certo? A aula passada conversamos um pouco sobre traumatismos, a definição de traumas, diferenças, né, entre politraumatismos, tipos, ok? Hoje vamos conversar um pouquinho, vamos estudar sobre o atendimento realizado ao indivíduo traumatizado, certo? Parte assim, eu digo para vocês, o assunto que eu mais gosto, né, da área da enfermagem, eu domino de paixão, porque é a minha vivência, é a minha parte da minha formação acadêmica, eu destinei para esse assunto aqui. Então, todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu quero passar para você através dessa aula. Ok, queridos? Então, pegue o caderno, chame os amigos e bora lá estudar. Pessoal, a base bibliográfica que eu utilizei para fazer essa aula, tá? Não sei se alguns já conhecem, os profissionais que já estão aí na ativa há mais tempo, pode ser que já ouviram falar, já escutaram falar desse nome aqui, PHTLS. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Então, olha só, o PHTLS ele é nada mais que um protocolo, né, que foi criado por volta, né, finzinho da década de 70 para 80, né? A ideia de ter criado um protocolo para atendimento de trauma surgiu através desse médico aqui, tá? Dr. Norman. Eu não vou falar o sobrenome porque eu não quero pagar mico para vocês, né? Eu não sei falar esse nome aí, mas é esse que vocês estão vendo aí na imagem, tá? O Dr. Norman, ele trabalhava, ele era membro associado do Colégio Americano de Cirurgiões, né? Em 1978, eles criaram um protocolo ATLS. O ATLS é para o atendimento de trauma, certo? Também. Só que o que esse doutor ele observou? Que a maioria dos traumatismos ocorriam no ambiente pré-hospitalar, ou seja, fora do hospital, né? O ATLS, ele cuidava mais da parte, ele já estava ali dentro do serviço, certo? Lá de saúde. Então, o que ele observava? Na hora que ocorria um acidente, acontecia algum agravo, o tempo de atendimento até chegar ao hospital era crucial. Se tivesse um atendimento feito de forma correta, com qualidade, o indivíduo melhoraria a chance de sobrevida dele, né? Porque naquele tempo, hoje a gente vê o SAMU, a gente vê eles colocando certinho, tudo padronizadinho, mas naquele tempo não era assim não, pessoal. Antes da criação desse protocolo, pegava, jogava no carro e de qualquer jeito, não tinha essa ideia de, tem que ir para um colar, precisa de um colar cervical, precisa, não pode mexer e tal. Por quê? Né? Não se tinha esse atendimento, então ele vendo, o que esse doutor ele observou, ele teve esse olhar crítico reflexivo, ele pensou, poxa, né? Os indivíduos mais estão morrendo pela falta de atendimento do que chegar lá no hospital, né? Porque eles pensavam, nossa, mas por que todo mundo que sofre um trauma, alguma coisa, um traumatismo, né, não consegue chegar aqui a tempo? O que será que está acontecendo? Ele percebeu que a grande parte do problema era o atendimento realizado antes de chegar no hospital, porque não tinha qualidade, não tinha um preparo adequado. Naquele tempo eles pensavam, só colocar e levar que o milagre acontece lá dentro do hospital, sendo que boa parte do atendimento, se for realizada de forma correta antes, você consegue melhorar a sobrevida. Então foi esse doutor, ele criou, né, uma associação, essa NEMETS aqui, uma associação de emergência, né? Ele criou e logo depois que criou a associação, ele desenvolveu o PHTLS, né? Que é o Pré-Hospitalar Trauma Life Support, ó, que maravilha de inglês, né? Tá? Então ele criou e ele já é falecido, ele contribuiu bastante. Hoje, todo esse protocolo, tudo que vocês vão aprender nessa aula é tudo baseado em ensinamentos e comprovações científicas dele. Foi ele que foi o cofundador. Tá? E a frase que ele mais gostava de falar, que é bem interessante, né? O que você pode fazer de bom para a humanidade hoje? Então, ele sempre, é isso que motivava ele, sempre melhorar cada vez mais o atendimento à humanidade, ok? E olha que legal, o PHTLS, ele existe um curso, tá? Ele foi um protocolo que ele criou e é um curso que é feito em mais de 40 países, pessoal, tá? Mais de 40 países adotam esse tipo de protocolo e você também pode fazer. No fim do vídeo, eu vou colocar na descrição, para quem tiver interesse, tá? As instituições, os locais que ofertam esse curso para que você possa fazer. Pessoal, vocês não fazem ideia como
o poder que isso tem no currículo de vocês. Para quem quer trabalhar nessa área de urgência e emergência, vale muito a pena. Vocês aprendem bastante, tá? O curso de PHTLS existe, eu vou colocar na descrição. Então, resumindo, como eu disse, a nossa aula hoje vamos abordar como foi, como é hoje o atendimento autotraumatizado, ok? Primeiro passo, segundo o PHTLS, o que eles falam, né? Precisamos, pessoal, avaliar primeiro a cena, o local onde vamos adentrar, porque se o cuidador, se o socorrista, né, ele não tiver se ele ignorar esse primeiro passo, ele vai estar colocando em risco o quê? A própria vida, né? Ah, mas nossa profissão nós temos que cuidar do ser humano, zelar pela vida do ser humano. Super concordo, mas eu preciso também cuidar da minha segurança, porque se eu entrar num local todo perigoso que vai comprometer minha vida, daí além de fora uma vítima terão duas vítimas, certo? E nesse momento é o que menos queremos aumentar mais o número de vítimas, tá? Então o que o protocolo ele preconiza? Antes de entrar na cena, antes de avaliar o traumatizado, o indivíduo, precisamos primeiro considerar o que? Avaliar primeiro a cena, tá? Para ver se a cena que eu vou entrar, ela vai estar o quê? Segura e não vai me oferecer riscos, ok? Beleza? Então, para ficar fácil, vocês vão perceber que na urgência e emergência a gente trabalha com muitos acrósticos, né? Muitas padrões, né? Esquemas de letra, CAB, ABC, né? Justamente o que? Para facilitar essa linguagem universal. Se você for aqui nos Estados Unidos, né? Se você for trabalhar lá, se você trabalhar no Canadá, Austrália, pode ser que tenha diferença, alguma coisa, mas o padrão é o mesmo, ok? Então, olha só, o que o protocolo ele colocou? Para facilitar, os 3 S, para você, antes de você entrar na cena lá, se você tiver na cabeça quais são de cor os 3 S, e você avaliar os 3 S, e os 3 S tiver tudo ok, não vai te oferecer risco. Ah, não, a cena tá legal, isso, então não vai te oferecer risco. Então, quais são os queridos 3 S, tá? O primeiro S que você não deve ignorar é a questão da segurança. Você primeiro precisa ver se a cena que você vai entrar lá está o quê? Segura. Tá? Se o local ali ele tá seguro para você. Vamos pensar na seguinte situação: um carro bateu no poste, certo? Bateu lá no poste, daí tem os fios de alta tensão ali soltando faísca, encostando no carro. Você entraria nessa cena? Responde, 1 minuto. 1, 2. Não, né? Por quê? Você sabe que o fio de alta tensão, se você colocar ali, é fatal. Você pode ir a óbito, certo? Então, qual que é a primeira opção? Primeiro, ver a segurança do local, certo? Situação, eu preciso enxergar a situação como se encontra, né, a cena. Se tem pessoas que foram ejetadas, se tem pessoas que estão presas em ferragem, se tem vítimas idosas, né, enfim, tá? Primeiro, eu preciso ver a situação ali das pessoas, ok? E a cena, como propriamente dito, o contexto como um todo. Se é na água, se é em rodovia, se é em floresta fechada, se é em espaço confinado, enfim, tá? Preciso ver como é a cena, como é que ocorre a cena aí, tá? Como é que a cena está acontecendo. Ok? Então, pessoal, ignorou um desses passos, você vai estar colocando a sua vida em risco. Então, por favor, querido socorrista, você que é da área, não ignore. Esses são os 3 passos fundamentais para manter a sua segurança. Então, ok? Entendeu? Então, se a cena, relembrando, né? Você vai ver se a cena está segura, a situação, se tem em relação às pessoas, aos indivíduos, tem criança, idoso, foi ejetado, se não for. Sempre, toda vítima que for ejetada, ela sempre vai ser considerada mais grave, né? Porque quando ela é ejetada, ela tem possíveis fraturas. Lembra na aula anterior a questão da lei da conservação da energia? Então, a energia ela se conserva, ela acaba dobrando, né? Então, é bem isso que acontece. E a cena, para ver se é rodovia, se não é, se é gelo. Aqui no nosso país não vai ter esse problema, né? Mas você vai ver a cena como ela é, ok? E olha lá, então depois que avaliamos a cena, precisamos seguir os passos para o atendimento inicial. Primeiro, eu preciso sempre me planejar, certo? O planejamento, pessoal, ele é uma coisa que deve
andar constantemente com vocês. É que nem vocês aí, eu vou dar um exemplo, você vai querer comprar um carro, né? Ah, porque eu saí um dia para passear na rua, vi um carro ali, aí eu vou comprar, mas você já se planejou? Você viu se daqui a um tempo você vai conseguir pagar, se você vai conseguir, não vai atrapalhar o seu orçamento? Tudo para ter sucesso, precisamos ter planejamento, né? Você já com certeza já viram aquelas pessoas que começam a construir casas, começam a comprar coisas ali e chega no meio, não consegue terminar de construir a casa ou o carro ou eles acabam, o carro acaba sendo tomado, não é? Porque acabou, infelizmente, não tendo planejamento, agiu por impulso. Então, voltando aqui para nossa área, né, essa área nossa de atendimento, de urgência e emergência, não pode, assim, é o achismo, eu agi por impulso. Precisa ser bem planejado. Como é que eu planejo? Treinando, né? Já treinando o pessoal, já deixando os materiais ali, vendo, verificando, fazendo checagem de material, vendo se tem soro, vendo se tem oxigênio. Já pensou, você sai para um atendimento, não tem oxigênio, não tem eco para fazer punção, como é que vai fazer, né? Então, planejamento consiste no treinamento da equipe e checagem constante de funcionamento dos materiais, ok? A triagem também é super importante, porque precisamos separar qual que é a prioridade não que o outro, não menosprezando a queixa do outro, mas, por exemplo, lembra lá da classificação de Manchester, o vermelho, né, emergência, até o azul, que não é urgência? Então, precisamos triar dessa forma, né? Tem um indivíduo aqui em PCR, em parada, e tem um outro que está com o braço só uma fratura simples. Qual que eu vou atender? Vou melhorar mais ainda. Tem um homem de aproximadamente 40 anos em PCR e tem uma criança ali na cena que você está atendendo chorando, gritando, desesperada, com o braço quebrado. E aí, qual desses você atenderia primeiro? A criança com o braço quebrado ou o adulto em PCR? Tá? E aí, deixem nos comentários a resposta de vocês. Eu quero saber, vamos ver se vocês vão passar no teste. Avaliação primária, tá bom? Depois que eu triei para ver qual que é a minha prioridade, eu vou depois avaliar de forma sucinta, objetiva e eficaz, tá? A avaliação primária é algo rápido. Vocês vão ver aqui que é muito detalhe, vocês vão pensar, nossa, professora, mas é tudo isso que tem na avaliação primária, é tudo isso, é muita coisa e tal. Mas vocês vão ver, observar que, assim, conforme a gente vai pegando a prática, tá? Vai pegando o jeito, ela vai sendo feita bem mais rápido, tá? O profissional que realiza essa avaliação é o enfermeiro. O auxiliar ou técnico de enfermagem, ele auxilia, ele ajuda, tá? Mas quem pratica, quem lidera essa avaliação é o enfermeiro, e o profissional enfermeiro, ok? Então, a avaliação primária tem o objetivo de restabelecer os sinais vitais, ok? Para melhoria do quadro, para que não agrave e piore o quadro. Logo que é feita a avaliação primária, realizamos a avaliação secundária, tá? Essa avaliação primária ela é algo bem mais rápido, porque qual que é o objetivo dela? Manter os sinais vitais funcionantes, né? Qual que são os sinais vitais? Os órgãos vitais do indivíduo bem até chegar no hospital. A secundária, ela já é algo mais detalhado, ela pode ser feita com mais tempo, porque vamos dizer assim, o indivíduo já saiu da zona de perigo, agora ele está ali mais tranquilo, certo? Depois que fez a avaliação secundária, fazemos a reavaliação para ver como é que ele está e em seguida o tratamento definitivo, se vai ser cirurgia, se vai ficar, né, na UTI, enfim, ok? Então, vamos primeiro começar com a avaliação primária. Como eu já disse, só dei uma prévia, tá? Então, a avaliação primária, queridos, ela vai identificar lesões que comprometam a vida do paciente. Ponto final, ok? Por que ela vai querer identificar essas lesões que vai comprometer a vida da pessoa? Para restabelecer os sinais vitais, para manter os sinais vitais bons, tá? Quer ver um exemplo, né? Identificar lesões que comprometam a vida, né? Se você chega numa cena lá, a pessoa está em PCR, em parada, né? Nossa, ele está com lesão. Vocês já aprenderam já uma aula de paradas? Se o indivíduo ele fica, quando passa a cada 1 minuto sem atendimento, ele diminui 10% da chance de sobreviver. Então, o que eu vou fazer? Se já cheguei numa cena e identifiquei que a pessoa está em parada, eu já vou iniciar o atendimento de parada, entendeu? Então, a avaliação primária é a primeira coisa que fazemos com o objetivo de manter a vida da pessoa,
ok? Essa avaliação, ela dura em média ela deve ser feita até 7 minutos, é muito rápido, tá? De 7 a 10 minutos no máximo estourando, tá? Isso, lógico, o enfermeiro, com o tempo, ele vai pegando jeito, né? Vai pegando, adquirindo habilidades, tá? Mas o foco dela, ela deve ser feita nesse tempo para que por conta desse tempo dos agravos dos sinais vitais, ok? Essa avaliação primária, meus amores, ela possui etapas, tá? Ela possui um passo a passo, porque para ficar mais fácil, né? Como tudo, né, na urgência e emergência, a gente trabalha com etapas para facilitar o atendimento e meio que universalizar, para quando você chegar em outros locais, né, você conseguir não ficar assim tão perdido quando for trabalhar, certo? Antes, como é que era feito, né? Como é que acho que alguns já viram falar, alguns da área já ativos, do ABCDE do trauma. Alguém já ouviu falar desse ABCDE do trauma? Então, o que era o ABCDE antes, anteriormente, né? A letra A significa vias aéreas com controle da coluna cervical, ou seja, a primeira coisa que devemos fazer para atender um traumatizado é cuidar das vias aéreas e automaticamente o quê? Cuidando da coluna, né? Para não movimentar de forma brusca. Letra B, respiração, tá? C, circulação com controle de hemorragias. A letra D, avaliação neurológica. A letra E, exposição, né, do indivíduo. O que mudou? Tá? Vocês perceberam aqui atualmente aqui que tem um X agora antes, tá? Porque os pesquisadores do protocolo de PHTLS, eles notaram que mas a via aérea, às vezes a gente vai atender a via aérea, vai atender as outras coisas, mas se a pessoa tiver com hemorragia extremamente grave, eu posso desobstruir via aérea, eu posso colocar colar, eu posso colocar oxigênio, eu posso colocar soro, eu posso ver a questão da pupila, ver o Glasgow, eu posso expor a pessoa, mas ela não vai adiantar de nada, né? Porque se ela tiver com hemorragia muito forte, muito severa, eu preciso corrigir primeiro essa hemorragia para depois dar conta do ABCDE. Ok? Então, agora, ABCDE só assim não é mais para ser feito, não existe mais, agora é o XABCDE, tá? O X significa hemorragia grave, aquelas hemorragias externas muito graves. Vocês vão, é lógico aqui agora a gente vai discutir passo a passo o que cada letra faz, tá? As pessoas, mas o X e o C é praticamente a mesma coisa. O C é circulação, né, controle de hemorragias? Sim, mas o C é mais uma hemorragia mais interna, a externa de forma mais leve. Agora o X é aquelas hemorragias que você vê que pegou uma artéria, sabe? Transfixou uma perna, ou seja, a perna saiu, daí tá lá a artéria extravasando, certo? Uma artéria muito calibrosa, né? Então primeiro precisa cuidar dessa hemorragia fatal e severa para que eu consiga dar continuidade, ok? Então, entenderam, queridos, tá? Aqui vamos agora discutir passo a passo. Então, se alguém vir falar com vocês ABCDE, sem o X, não é mais atualizado. A atualização que tivemos, agora, em 2019, foi colocar o X primeiro, para corrigir primeiro a hemorragia fatal, para depois dar continuidade, ok? Então, como vocês daí deviam estar se perguntando, nossa, mas o que B tem a ver com respiração C? Então, aqui eu coloquei para vocês aqui, né? Como ele é um protocolo inglês, americano, né? Então, traduzindo para nossa língua as letras, né? Não, como ele é universal, não tem como traduzir, né? A, R, C, N, né? No caso, A de ar, né? B de respiração seria o R, tá? Mas não teve como traduzir, senão ia dar confusão. Já pensou? Se fosse traduzir esse protocolo em cada país, lá na Arábia, ser tudo aqueles negocinhos, na China e os códigos, não dá, né? Então, ele ficou dessa forma porque o inglês ele é uma língua universal. Todo mundo deve saber, né? Eu sei. Tá bom? Então, atualmente é o XABCDE. Então, agora vamos discutir passo a passo o que é cada letrinha aí, tá bom? Então, a avaliação primária é isso aí. Então, foco, vamos lá. Então, primeira letra do XABCD é o X, né?
é aquela hemorragia exsanguinolenta, ou seja, aquela hemorragia externa muito sangrenta, muito perigosa, assim, pegou um vaso muito calibroso, tá? Então, o que a gente faz na letra X? É controlar a hemorragia grave. Como é que a gente controla a hemorragia, tá? Colocamos, qual que é o primeiro passo para controlar a hemorragia? Colocamos, o que você tem que fazer? Comprimir o local, tá bom? O primeiro passo é compressão do local com panos, compressas, gases limpos, tá? Porque se você colocar algo de origem duvidosa, você pode predispor esse indivíduo a desenvolver um quadro infeccioso, e não é isso que a gente quer, tá? Então, o primeiro passo aqui, meus amores, que fazemos é controlar a hemorragia. Simplesmente o que é? Colocar uma compressa ou um pano limpo no local. Mas se você está notando que isso não está resolvendo, que isso não vê que não está dando mais jeito, tá? Aí vamos para o torniquete. Mas vocês aí devem pensar, nossa, mas isso não foi abolido, isso não se faz, isso não deve ser feito. Vou explicar para vocês como é que é, tá? Por que o torniquete, por muito tempo, tá? Até ano passado mesmo, antes de julho de 2019, quando isso foi atualizado, eu ensinei para meus alunos, né, de acordo com o protocolo. Antes era proibido fazer torniquete, não se fazia, porque o torniquete muitos profissionais não sabiam fazer, não sabiam o tempo, e o que acabava resultando a realização de torniquetes? Na perda do membro. Tá? Infelizmente, muitos tinham perda do membro por conta de fazer o torniquete de forma errada. Só que o protocolo, revisando as práticas, o que eles dizem? Né? Que o torniquete, se for feito da forma adequada, no tempo adequado, seguindo os intervalos, ele ajuda e muito no controle de hemorragia intensa, tá? Ele é o único método de solução para isso, tá? Para controlar a hemorragia intensa. Como assim? Quando vocês se machucaram, né? Quando você se corta, você sai aquele sangue e tal, mas quando você aperta, vai passando tempo, assim, o sangue ele não dá uma estancada, logo não forma, né, não fecha, porque o nosso corpo, existe um fenômeno chamado plaqueta, né, cascata de coagulação, na verdade, que as plaquetas elas vão atuar ali impedindo o quê? O vazamento do sangue, porque o sangue é para ele ficar onde? Dentro do corpo, dentro do vaso. Então, o mecanismo de defesa do corpo é o quê? Segurar com que o sangue não extravase, certo? Então, quando é um vaso muito pequenininho, você estancando com poucos recursos, você consegue. Agora, quando é um vaso muito calibroso, né, precisa de outro método, né? Então, olha só, como é que deve ser feito o torniquete, tá? O que acontecia antes? As pessoas, elas acabavam fazendo o torniquete em cima da lesão, né? Bem em cima da lesão. Isso não é legal, né? Por quê? Quando você aperta, coloca bem em cima da lesão e esquece ele lá, isso garroteia o membro, as outras partes do organismo ficam sem receber sangue e acabava tendo perda. Então, o torniquete ele deve ser feito, olha só, numa distância de 4 a 5 dedos do ferimento. Então, no local onde foi o ferimento, você coloca uma compressa simples, tá? Coloca uma para controlar, né? Para pelo menos não ficar aquele ferimento exposto, você faz um curativo, o torniquete ele deve ser feito a uma distância, olha só, de 4 a 5 dedos do local. E como que ele deve ser feito, tá? Não exige, assim, método, dispositivos, assim, muito aperfeiçoados, tá? O que você vai precisar? De uma compressa grande, um pano grande e alguma coisa que dê alicerce, um cabo, né? Um pedaço de madeira, alguma coisa, eu já fiz uma vez com cabo de vassoura, a gente tinha lá, a gente quebrou e fez, tá? Ou seja, para que serve a questão do objeto assim, mais resistente, do cabo, né, do que você tiver ali, tá? Justamente para controlar o fechamento e a abertura do torniquete. Então, você conta aqui, ó, uma distância de 4 a 5 dedos do ferimento, do local onde, né, tá tendo hemorragia. Pega uma compressa, tá vendo aqui, para que fique entre a amarração principal. Tá vendo aqui? Aqui tá a compressa principal que vai amarrar e aqui tem uma outra aqui, ó. Então, essa é justamente para amortecer o impacto, tá? Então, você coloca a compressa, ó, e coloca o cabo de vassoura ou o cabo que você tiver e
aperta e roda, tá vendo aqui no sentido da seta, vai rodando até você perceber que o sangramento ele parou de acontecer. E como é que você vai fazer dessa forma, tá? Fez o garroteamento, fez fechou o torniquete, tá? E não é para esquecer ele lá, nunca mais fazer nada. De 5 em 5 minutos você deve desafrouxá-lo, tá? Porque dessa forma você evita a perda do membro. Você fechou, é instantâneo. Na hora que você coloca aqui o cabo e gira ele dessa forma, você vê que o sangramento ele para. Daí conta 5 minutos. Depois de 5 minutos, abre, fecha até chegar o quê? No local do atendimento, tá? Se o torniquete for feito dessa forma, não ocorre perda de membro e você consegue controlar essa hemorragia grave, tá bom? Agora, se você fizer o torniquete, que nem aqui, da forma como muitas pessoas faziam errado, né? Fazer em cima do ferimento, ainda amarrar ele aqui e esquecer ele lá, né? Aí a pessoa acabava tendo perda de membro por conta disso. Então, deu para entender? Então, o que você vai fazer? Primeiro, controlar a hemorragia grave. Colocar uma compressa aqui e de 4 a 5 dedos do local que estiver sangrando, você vai fazer um torniquete. Pegar 2 compressas, uma para amortecer e outra para poder fazer a amarração e um cabo, tá? Algum dispositivo duro que você consiga segurar, tá? E vai fechando, ó, no sentido, tá? Sempre no sentido de preferência no sentido horário, né? Para você conseguir ter mais manuseio, mais controle, tá bom? Então, assim que você conseguiu fechar, você vai controlando, ok? De 5 em 5 minutos. Tranquilo? Então, letra X é isso. Agora, a letra A, tá? O que fazemos na letra A? Então, a letra A, ela fala, né, das vias aéreas com controle da coluna cervical. Então, o que você vai fazer? Você vai controlar a via aérea, mas ao mesmo tempo que cuidando da coluna, tá? Porque muitas pessoas, o que elas acabam, né, infelizmente fazendo? Às vezes uma movimentação errada, uma movimentação brusca acabava o quê, né? Lesionando o tecido nervoso. E como vocês já sabem, tecido nervoso, uma vez lesionado, não se regenera. Agora deu uma trava-língua aqui, pessoal. Perdão. Então, tecido nervoso, se for lesionado, ele não se regenera mais, infelizmente. Por isso que as pessoas paraplégicas, tetraplégicas, elas não conseguem mais se movimentar da forma como elas movimentavam antes, porque lesionou. Então, o que o doutor, né, também criador do protocolo, observava? Muitas pessoas tinham, né, andavam e acabavam sempre após o trauma ficando paraplégica ou tetraplégica. Ele pensava, ele foi vendo que não era por conta da queda, não era por conta muitas vezes do trauma, era por conta do atendimento. Às vezes as pessoas ali na tentativa de ajudar sem conhecimento, movimentavam de forma brusca e acabava lesionando a pessoa permanentemente, tá? Então, o primeiro passo que devemos fazer é apoiar a cabeça da vítima, em seguida chamar 3 vezes, tocando no ombro dela. É parecido com o que fazemos na parada. Lembra, quando o indivíduo cai no chão, você vai chamar, né, tocando no ombro 3 vezes, tá? E ficar evitando movimentação brusca, movimentação exagerada, sem necessidade, tá bom? Estabilizar a coluna manualmente, ou seja, deixar a pessoa alinhadinha. Se você vê que ela tá toda troncha, né? Mantenha a pessoa alinhada. Observar se a pessoa fala com você, se a pessoa está inconsciente, responsabilidade, né? Responsividade, perdão, né? Do indivíduo, se ele fala com você. E também as vias aéreas, se elas estão pérvias, ou seja, o que é permeabilidade? Se ela está livre, tá? Se você chegar numa cena, a pessoa tá lá no carro, lá, gritando, falando um monte com você, e a outra pessoa, e tem 2 pessoas, vamos fazer a seguinte cena. Tem uma pessoa gritando, esgoelando, e a outra tá lá quieta, lá, desacordada, tá? Daí você pensa, nossa, mas ela tá gritando, ela tá desesperada, o que eu devo fazer, tá? Um primeiro sinal que a via aérea da pessoa tá livre é que ela tá gritando, porque vamos parar para pensar comigo, né? Quando a via aérea tá bloqueada, se tem alguma coisa impedindo a respiração, a pessoa não vai ter força para gritar, para chorar, para falar, seja lá o que for, tá? Se você chegar numa cena, as pessoas estão gritando, estão esgoelando, é um sinal que a via aérea tá pérvia, ou seja, tá livre, não tem nada obstruindo a passagem de ar. Tá bom? Então, sempre quando, às vezes a gente é guiado pela emoção, né? Ver a pessoa gritando, ver a pessoa chorando e deixa, esse aí tá desacordado, deixa ele pra lá, atende depois. Então, um sinal que a via aérea tá livre, se a pessoa tá falando com você, então ela tá fora de perigo, a via aérea dela tá livre, ok?
Vamos então, né? Como eu já mostrei aqui, né? Primeiro passo você vai fazer dessa forma, chamar a pessoa, observar se ela tá falando com você, certo? E eu dividi em duas categorias, porque você pode chegar na cena, a pessoa pode estar consciente e a pessoa pode estar o que? Inconsciente. Então vamos ver aqui. Se a pessoa estiver consciente, o que, que você vai tentar falar com ela, né? Perguntar, primeiro falar, ó, eu tô aqui, eu sou a enfermeira Larissa, eu sou enfermeiro tal, eu sou fulano de tal. Você vai se apresentar como profissional para falar o que, que você vai fazer. Posso te ajudar? Você precisa de ajuda, né? E questionar, no caso, o ocorrido e o que, que ela está sentindo, né? Porque muitas pessoas nessa hora nem lembram, né? Às vezes o susto é tão grande que ela não vai lembrar muita coisa. Então, às vezes você vai tentar falar o que houve com você, onde que tá doendo? Tá doendo em algum lugar, né? Tentar perguntar para ajudá-la. Informar também que você vai examinar, você vai, né, conversar, ver com. Porque pessoal, uma coisa eu falo para vocês, queridas pessoas, tá? Todo mundo gosta, né, de respeito, principalmente com o seu próprio corpo. Você pode ser mesmo você sendo da saúde, você gostaria, você está lá no quarto para ser examinado. Chega uma pessoa que você nunca viu na tua vida, começa a te tocar, assim, não é algo um pouco estranho se você não fala o que você vai fazer? Então, evitem dor de cabeça, evitem depois futuros processos, porque eu já vi várias pessoas, às vezes o profissional estava com uma boa intenção, mas o paciente, na hora, às vezes a cabeça dele ele tá tão ali por conta do susto, ele não assimila bem as coisas e ele pode interpretar a sua ajuda de outra forma, tá? Então vamos tomar cuidado, ok? Sempre informar o que você vai fazer, sempre pedir o consentimento da pessoa, tá bom? Então, se é via aérea, olha lá, vias aéreas prévias, tá? Vê se ela tem presença de vômito, trauma de pescoço, o pescoço ele desalinha, né? Porque precisa observar se não tem nada ali obstruindo. Às vezes a pessoa tá acordada ali, tá falando com você, mas ela, né, tá tentando falar com dificuldade, tem simulando, né, sons de rouquidão, tá? Precisa estar observando isso daí. Ver, no caso, a dificuldade respiratória, ver se ela não está com edema de vias aéreas. Eu já vi uma situação muito semelhante que resultou em um acidente, né? Um casal, eles foram almoçar frutos do mar. E a esposa, né, ela não sabia que tinha alergia, porque ela até um tempo ela comia e não deu problema. Só que não sei se ela foi comer lagosta, que era algo diferente que ela não era acostumada a comer, e na volta, né, quem estava dirigindo era ela. E ela começou a se sentir mal, ela começou a sentir formigamento, ela inchou toda. Chegou uma parte que a glote, né, estava quase que fechando, e ela perdeu o oxigênio, o cérebro ficou sem oxigênio, e dela, infelizmente, acabou batendo o carro por conta que ela perdeu o controle, né? E a via aérea dela estava toda demasiada, tiveram que fazer uma traqueostomia para que ela conseguisse respirar, senão ela ia a óbito, certo? Então precisa ver se a via aérea não tem edema, se não tem nada que inchou ali por alguma reação alérgica que resultou no acidente, tá? É muito comum vocês verem esse tipo de coisas, tá? E também lesões, se ela tem lesões nos olhos, eurais, nos ouvidos, né? Se tem obstrução de algum desses canais aí, ok? Se a vítima estiver acordada, aí são esses passos que devemos seguir, se atentar. Agora, se a vítima estiver o quê? Inconsciente, desacordada, tá? Imediatamente o que? Devemos fazer a manobra de abertura das vias aéreas. Existem dois tipos, tá? Podemos fazer a manobra de elevação da mandíbula ou a de tração do queixo, tá? Lembrando que precisamos, lembra de proteger a coluna. Então, se você, até que chegue ajuda, até que chegue raio-x, você tem, até hoje eu não conheço ninguém que tenha visão do raio-x, do super-homem, né, consegue enxergar ali, né, então, até que se prove ao contrário, todo indivíduo que sofreu algum traumatismo, né, grave, devemos suspeitar que ele tem alguma lesão de coluna, então devemos o quê? Evitar movimentações que possam mexer na coluna, tá? Então, as manobras disponíveis que temos são a de elevação da mandíbula e de tração do queixo, ok? Que são essas aqui, ó, tá? Olha só, né?
Então, a pessoa, lembra, devemos estabilizar e evitar o quê? Movimentação, tá? O nome das manobras que temos é a jaw thrust, que é a da elevação, aqui ó, né, de tração do queixo. Eu vou elevar apenas a mandíbula. E a chin lift. A chin lift nós fazemos mais em ocasiões onde não tem suspeita de lesão de cervical. Mas por que você colocou essas duas? Agora vai confundir a gente. Eu só estou colocando para que vocês saibam que existem essas duas. Essa daqui, a chin lift, que é de elevação aqui, ó, a gente faz em casos de parada, né? Lembra lá de levantar as vias aéreas, né? Em aula de manobra de desobstrução para fazer manobra de RCP, nós fazemos a chin lift. No trauma, né, no traumatizado, nós fazemos mais a jaw thrust, tá vendo? Que levamos apenas a mandíbula e já desbloqueia a via aérea, ok? Então, existem as duas, tá? Mas a que mais utilizamos nessa situação é a jaw thrust, ó. Tá vendo que não... O indivíduo, ele tá ali com a cabeça íntegra, mas o fato de mexer na cabeça, de elevar, pode comprometer a coluna, tá? Então, a jaw thrust, ela é a mais segura, tá bom? E também, olha só, o que devemos fazer também com a vítima inconsciente? Remover próteses que estejam obstruindo a via aérea, no caso, dentadura, restos de alimento, precisa tirar. Porque, mas e se eu só abrir a via aérea já não resolve, tá? Imagina, você abriu aqui, mas tem aqui, a pessoa acabou de comer, tem alguma coisa que obstruindo, precisa ser retirado, tá? E também, olha só, mas eu tô vendo que tem muito sangue na via aérea da pessoa. Sangue não dá para você ficar tirando com a mão, né? Então, o que a gente vai fazer? Realizar a aspiração com a presença, lógico, na presença de sangue e outros líquidos, tá? A sonda que a gente usa na UTI, no pronto-socorro, na clínica médica, é a mesma sonda de aspiração, tá? Se você observou que na via aérea da pessoa, né, no caso dos alimentos sólidos, a gente te retira com espátula, né, para facilitar. Agora, os líquidos não tem como se retirar dessa forma, então tem que ser de forma aspirativa. Vômitos, né? Vômitos, outros líquidos que você possa estar presenciando ali, deve ser aspirado. Ok, meus amores? Então, as manobras são essas, tá? Mas a que nós mais utilizamos é a jaw thrust. Ok, ó. E a sonda que utilizamos para aspiração é essa aqui, né? Aqui, ó, a gente abre, né? A via aérea remove o que estiver obstruindo e depois faz a aspiração, tá? Aqui eu vou colocar agora para vocês algo bem legal, porque se você chegar ali na hora, às vezes você meio que já estabelece um planejamento, já estabelece passos e não fica às vezes ali comendo bola, tá? Eu coloquei sinais para vocês saberem que sugerem a obstrução das vias aéreas. Se você chegar na cena, a pessoa estiver apresentando esses sinais aí, é sugestivo que ela esteja com a via aérea dela obstruída, daí você já consegue agir de forma mais rápida. Aqui eu coloquei aqui nós vimos as condutas, né? Mas agora eu vou falar alguns sinais. Se você olhar, bater o olho, você já, opa, não vamos brincar logo que a via aérea dela tá fechada, não perde tempo, tá obstruindo, tá? Se a pessoa tá com agitação constante, tá agitada, é lógico, né? Com certeza, a situação vai deixar a pessoa meio que agitada, com medo, mas é aquela agitação, é aquele desespero, parece que ela tá sendo sufocada, tá? É aquela sensação de que quando você prende a respiração, você entra na piscina, você vai dar um mergulho, sabe? Quando você vai dar um mergulhão lá na piscina gostosa e tudo lá, né? E você demora muito tempo para subir. Não dá um desespero, parece que você não fica, né? Você não quer logo subir para respirar. Então, a agitação que a pessoa vai estar sentindo na hora do acidente é essa, é aquele desespero de querer sair da piscina e não poder, sabe? Ficar lá no fundo da piscina, assim. Então, isso sugere hipóxia, ou seja, baixo nível de oxigênio. O nosso corpo, ele precisa desse gás para sobreviver e o gás carbônico ser eliminado. Agora, quando no nosso corpo não pegamos o oxigênio, o nível de oxigênio vai diminuindo, automaticamente o corpo ele meio que sugere que você se agite para você falar: meu filho, tá faltando oxigênio, vai lá buscar, pelo amor de Deus, senão ela vai morrer, né? Por isso que a pessoa fica agitada, ok?
Sonolência também sugere quando a pessoa ela tem um baixo nível de oxigênio, a pessoa também ela fica sonolenta. Eu não sei se alguns de vocês já viajaram para aqueles países de altitudes elevadas, né? Machu Picchu, lá no Peru, não é? O pessoal quando vai subir, eles até não ficam um pouco mais sonolentos, um pouco mais assim, porque o baixo nível de oxigênio também faz com que o cérebro ele fique um pouco mais, diminua um pouco suas atividades, ok? No caso aqui, ó, hipercabia, no caso, a cianose, tá? Cianose, o que que é? É quando o indivíduo ele tem acúmulo de gás carbônico, ele fica azuladinho, tá? Porque o oxigênio ele diminuiu e o gás carbônico ele ficou concentrado ali no indivíduo, tá? Outra coisa também, olha só, quando a pessoa ela apresenta sons anormais, né? Como roncos, né? A pessoa tá conversando com você, ele tá tentando falar com você, ou ela tá até inconsciente, mas você ouve, né? Uns barulhos assim na tentativa de respiração, né? Sugere-se que ela tá com a veia obstruída, porque pode ter sangue, alguma coisa ali na hora que o ar ele passa, causa barulhos de vibração e sugere esse sinal de obstrução de faringe, tá? E disfonia, o que é disfonia? A dificuldade para falar, às vezes vai falar, fala as palavras errado, você vê que tá tentando falar e não tá conseguindo, tá? É um sinal, olha só, tá? De obstrução da faringe, tá vendo aqui, ó? A via aérea livre, né? O ar entra normal e quando ela está obstruída aqui, só para vocês entenderem, tá? Agora, alguns sinais, queridos, sugestivos de lesão de coluna cervical. Então, se vocês chegarem também ali na cena e a pessoa estiver apresentando esses sinais aí, não brinquem, porque ela pode ter mexido, lesionado coluna, tá? Quais são? Não é via de regra, mas já foi dito pelo protocolo, 90% das ocorrências que chegam nos hospitais com lesões acima dessas regiões aqui que nós vamos falar agora, quando foi fazer uma tomografia para descobrir, realmente uma radiografia também constataram lesão de cervical, tá? Então, olha só, toda lesão, queridos, acima da linha clavicular, lembrando da anatomia, clavícula, né? É esse ossinho aqui, ó, tá vendo, ó? Temos aqui a nossa querida traqueia, tá vendo, ó? Nas modelos, minha avó chamava isso de saboneteira, né? Para falar assim, para você ser modelo, para que você seja classificada como modelo, um sabonete tem que caber aqui, ó, para falar que você era magra o suficiente. Olha que absurdo, né? Então a clavícula é esse ossinho que temos aqui, ó, tá? Bem aqui perto das costelas aqui, bem acima aqui, tá? Então, lesões, qualquer lesão acima da nossa clavícula, aqui, acima dessa linha aqui, ó, da nossa clavícula, tá? E se a pessoa tiver também apresentando alteração do nível de consciência, ou seja, se você tá vendo que acima da clavícula dela tá todo lesionado, tem muita escoriação, tá muito cortada, tá muito machucada, vocês estão vendo muita equimose, muito roxo, muito machucado, e ela tiver com o nível de consciência dela alterado, né, às vezes ela tava falando com você, do nada apagou, ou está inconsciente, pode bater no martelo que essa pessoa ela está com alguma lesão de coluna cervical, ok? E olha outra coisa que eu quero falar também para vocês, né? Que eu já disse. Alerta, isso é para vocês. Qualquer paciente com múltiplos traumatismos, tá? Se você tá vendo que a pessoa tá ali com traumatismo na cabeça, na face, abdômen, membros, tá? Considere que ela é uma suspeita de portador de lesão de coluna cervical. Então, não brinquem. Na dúvida, né? Tem profissionais conforme já tem experiência na questão aqui dessa manobra, que nem eu falei para vocês aqui, tá? Ah, mas ele não tem lesão, então eu vou fazer a chin lift, tá? Pessoas mais experientes podem até fazer, mas na dúvida, né? Não sei, eu não lembro dessa parte, eu esqueci que qualquer acima da linha clavicular, sempre procurem realizar jaw thrust, tá? Na dúvida, faça o certo. Conforme você for pegando o tempo, né? Você pode depois ver na habilidade, aí você pode utilizar essa daqui quando você vê que a pessoa, esses sinais aqui, né? Que eu acabei de conversar com vocês, se vocês
Porque na hora lá da agitação, você pode esquecer. Ah, mas acima da clavícula, será que tá certo? Será que é? Tá? Então, na dúvida, tá? Façam o que pelo menos é mais garantido, tá bom? E também, olha só, outro fato, né? Quando a via aérea do indivíduo ela está obstruída, eu disse que temos que aspirar, né? O protocolo fala que a gente tem que aspirar. Só que existem situações em que vocês não, de forma alguma, podem aspirar essa pessoa. Quais são as situações? Em fraturas de base de crânio, ou seja, quando fraturou a base do crânio. Mas como é que eu vou saber que a pessoa ela fraturou base de crânio? Ela vai dar sinais evidentes para vocês. Porque o crânio, né, tem um traumatismo craniano. Eu posso bater em qualquer face do crânio, que os sinais vão ser totalmente diferentes do que uma fratura de base de crânio. Quando eu fraturo base de crânio, vocês podem até ver, ó, tá tudo intacto na pessoa, mas ela vai dar esses sinais aqui, ó, muito evidentes, né? O primeiro deles é equimose, né? Periorbital, tá vendo? Ó, em volta do olho, ele fica todo, olha só, todo roxo, desculpa, vermelho, né? Fica todo roxo, tá vendo aqui, ó? Mais conhecido como olho de guaxinim, né? Se você vê que a pessoa no trauma, ela ficou com esse olho de guaxinim. Sinal de Battle, que a gente chama aqui, ó, né? Que é equimose aqui, ó, atrás da orelha, né? Que a gente tá vendo aqui, ó, sinal de Battle, que a gente chama. E também, olha só, se ela tiver tendo saída de líquor pelo nariz, o líquor é aquele líquido que fica. Olha só, para vocês diferenciarem, ele fica dessa forma. Ele pode estar saindo sangue, mas o líquor ele não se mistura com sangue, né? Ele fica, ó, eles dois eles meio que se condensam, tá vendo? Aqui, ó, eles decantam, tá vendo? Um fica do lado, outro fica do outro. Se você tá vendo o sangramento, em volta do sangramento tem esse sinal aqui, tá? É um sinal de fratura de base de crânio, tá? Por que não pode aspirar? Porque se você colocar uma sonda para aspirar aqui, você pode aspirar conteúdo encefálico, tá? E não é isso que a gente quer, né? Porque ali, fraturou base do crânio aqui, pescoço, você vai colocar uma sonda aqui, vai que você pega líquor, vai que você pega alguma coisa ali e piora mais a situação, tá? Então, em fratura de base de crânio, nós não aspiramos as vias aéreas, ok? Tá bom? Então, quais são os sinais aqui, ó? Olho de guaxinim, tá? Que é o edema periorbital, fica dessa forma, tá? Pode também ter, olha só, saída de líquor, né? Pelos ouvidos também. O sinal de Battle, que é a equimose atrás da orelha, tá? E o líquor, quando ele sair, se sair com presença de sangramento, ele não se mistura com sangue e fica dessa forma aí, tá? Então, nessa situação, nós não aspiramos as vias aéreas, ok? Tranquilo? Então, agora o B, tá? O B de respiração. Qual é o passo a passo fundamental da letra B? Nós fazemos a regra do ver, ouvir e sentir, tá? Se você está fazendo passo a passo dessa forma, você não erra. Então, qual que é o primeiro passo? A gente deve aproximar o ouvido da boca da vítima, tá? Porque a respiração, você tem como você vê o ar, o ar é invisível, né? Mas você consegue sentir, não consegue? Então, como é que você vai ver se a pessoa está respirando? O primeiro passo é ver se ela, na via aérea dela, tem entrada e saída de ar. Porque quando você coloca perto, se você consegue sentir, tá? Então, você aproximando o ouvido da boca, da via aérea, no caso da vítima, você consegue presenciar isso. E também, ao mesmo tempo, tá vendo aqui, que nem na imagem aqui, ó, quando você está observando aqui a entrada e saída de ar da via aérea, você automaticamente já olha para o tórax, porque quando nós estamos respirando, como é que fica os nossos, né, a nossa caixa torácica, ela não se eleva, ela não se movimenta, tá? Então, já observar movimento do tórax e também ouvir os ruídos próprios da respiração. A respiração, ela tem um som característico dela, tá? Você vai sentir, é isso que no caso é o ver, ouvir e sentir, né? Você vai ver se a pessoa tá respirando, ouvir e sentir se ela tá a entrada e saída de ar das vias aéreas, ok? E qual que é a conduta? Depois que você praticou ver, ouvir e sentir, se você viu que ela tá, né, a entrada e saída de ar, se você viu que ela tá movimentando lá a caixa torácica, né?
E também, viu aqui os ruídos próprios da respiração, você vai classificar o padrão respiratório dela. Como é que é classificar? Classificar se está rápido, se está devagar, se está normal, né? Como é que é a classificação? Como é que, traduzindo, normal, devagar e o rápido, né? Taquipneia, né? Se ela está respirando muito rápido, bradipneia, se ela está respirando muito devagar. Eupneia, né? Eupneico, se ele está respirando normal, e dispneia, se ele está respirando com muita dificuldade, ok? E qualquer conduta, administrar, olha só, oxigênio em máscara com fluxo de 12 a 15 litros por minuto. Essa é a conduta inicial. Nossa, mas é muito oxigênio. No trauma pessoal, porque lá o indivíduo ele precisa de bastante oxigênio para recuperar suas funções vitais. Mas qual máscara que a gente coloca isso? É qualquer máscara? É um catéter de oxigênio simples? Não, tá? A máscara utilizada, escolhida nesse momento é a máscara não reinalante, ó, tá vendo aqui? Ela tem um reservatório de ar, ou seja, essa é a única máscara em que o indivíduo ele consegue absorver 100% do oxigênio, né? Ele não perde pro ar, porque se você for colocar qualquer outra máscara, né, você perde muito pro ar, para o ambiente, desculpa, você perde muito para o ambiente e nesse momento ele precisa de bastante logo para as suas funções vitais serem preservadas, tá? Então ela tem uma válvula aqui, ela impede, tá vendo? A saída, né? Então o indivíduo ele respira, né, ali e não tem essa perda. Então por isso que ele tem 100% aí, tá? A máscara não reinalante ela é dessa forma. Então a máscara utilizada nessas situações aí é a não reinalante, ok? Agora, a letra C, né, que é circulação com controle de hemorragias. Nós aqui verificamos a pele, pulso e perfusão. Ué, mas professora, a gente já não viu a hemorragia na letra X? Lembra que eu falei, né? O X são hemorragias graves. Aqui, nós vamos cuidar mais da questão da hemorragia interna, né? A que a gente não consegue assim visualizar, né? Aquela que às vezes a gente só pensa em hemorragia quando tá o vaso lá cortado lá, a gente só consegue ver, mas tem hemorragia, a gente classifica a hemorragia interna e externa, tá? Aqui nós vamos fazer reposição para corrigir isso, tá? Então, primeiro passo, precisamos verificar a pele, o pulso e a perfusão, tá? A pele, o que a gente verifica na pele, né? A temperatura e a umidade da pele. Vou até dar um exemplo aí, né? A nossa pele, ela tem uma temperatura, se você encostar em você, aí você vê que você é meio quentinho, assim, né, temperatura ambiente, por quê? O sangue, ele precisa dessa temperatura aí para ele funcionar. Se a temperatura estiver muito baixa ou muito alta, não é legal, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Então, olha só. Se a pele do indivíduo lá, quando você for examinar, tiver fria, pálida e úmida, sabe, molhada, que a gente chama lá, fica bem molhada mesmo. É um sinal de perda sanguínea. Então, se você, quando a pessoa está tendo, um exemplo, hemorragia, né, a pele da pessoa, ela fica dessa forma, ela fica fria porque o sangue não tem uma temperatura, eu acabei de falar para vocês aí, normal, né, que é a nossa temperatura ambiente, né? Então, se o sangue, que é o que mantém a nossa temperatura, tá indo embora, a nossa pele automaticamente vai ficar fria, né? E por que ela vai ficar pálida? O sangue também é ele que dá a nossa coloração. Você tem essa cor bonita que você tem aí por conta do sangue, né? Você já viu aquelas pessoas que têm anemia, que o pessoal, nossa, mas tá anêmica, ela tá branca, ela tá estranha, né? Porque a anemia é a falta de ferro no nosso organismo, tá? Ela dificulta no transporte de oxigênio pela hemoglobina. Então, a hemoglobina é o que dá aquela cor vermelhinha, né? Então, se nós não temos a presença do sangue no nosso corpo, automaticamente a gente também vai ficar pálido, né? Porque ele tá perdendo, ele tá indo embora, ele tá extravasando, né? E a umidade, ele fica úmido por conta dessa perda aí. Ok? Então, precisamos verificar pele, pulso e perfusão. Então, pele, um exemplo de pele que eu quis dar para vocês é isso, verificar a umidade e a temperatura da pele, tá? Agora, o pulso. A gente precisa verificar o quê? A qualidade do pulso, tá? Um exemplo aí, ó. Tá? Se o pulso tiver rápido e fraco, é um sinal de hemorragia e desidratação, tá? Porque se ele, vamos pensar da seguinte forma, né?
Você tá perdendo bastante sangue ali, tá extravasando, o sangue tá indo embora. E o seu corpo, ele tem uma coisa chamada mecanismo de compensação, ou seja, uma coisa vai estar compensando a outra. Então, se está vazando, está extravasando muito sangue, né? O que ele vai pensar? O seu organismo. Nossa, o cérebro seu vai pensar, né? Eu vou estimular o coração bater um pouco mais rápido, né? Já que tá perdendo muito sangue, já que tá muito sangue sendo vazando indo embora, eu vou estimular ele bater mais rápido para que pelo menos o pouco que a gente tem aqui consiga chegar nos órgãos principais. Por isso que o pulso ele fica rápido, mas por que ele fica fraco? Porque não tem aquele volume, porque boa parte do volume está sendo perdida. Então, por isso que ele fica rápido. Então, quando você for verificar um pulso, de preferência, pessoal, pulso a gente verifica em locais de artéria calibrosa, tá? Não vai verificar radial, né? Radial, esses pulsos mais periféricos, nem vai ter sumido, tá? Pulso a gente verifica em regiões centrais, tá? Então, quando você vai verificar e o pulso estiver rápido e muito fraquinho, é um sinal de hemorragia e desidratação, porque o corpo tá perdendo volume, tá? Perfusão agora, tá? O que é a perfusão sanguínea? É o sinal de que o sangue ele tá entrando dentro da célula, tá? Então, na perfusão, o que a gente precisa verificar? O tempo de retorno. Sabe aquelas brincadeiras quando você aperta o dedinho assim, né? A mão fica branca, daí quando você solta ela já fica vermelha rápido? Então, essa é a velocidade de perfusão, tá? O normal é quando você, que nem tá na foto aqui, né? O normal é quando você aperta o dedo aí de vocês, vai fazer esse tipo de a perfusão, o sangue ele precisa voltar até 2 segundos, tá? Se você apertou lá, né? Tá lá, daí já logo ficou vermelhinho, ou seja, durou até 2 segundos, esse é o normal. Agora, se você aperta aqui, ó, né? E demora para poder ficar vermelho, demora mais que 2 segundos, tá? A perfusão é um sinal que o que? O seu corpo tá tendo hemorragia muito grave, né? Por quê? O sangue tá indo embora. Você vê que uma coisa que leva a outra, né? A pele, pulso, perfusão é uma coisa, a continuação da outra. Porque se você tá perdendo muito sangue, o sangue tá indo embora, como é que ele vai conseguir retornar? Não, ele não vai. Você volta rapidinho porque o seu sangue, no caso você que tá me ouvindo aí, tá assistindo a aula, o seu sangue tá tudo aí, tá tudo dentro dos conformes, né? Tá tudo dentro do vaso. Agora, num acidente, o sangue tá vazando, tá indo embora, ele não tem como voltar a tempo, entendeu? Então, quando ele demora mais que 2 segundos, é um sinal de hemorragia intensa. Agora, quando você aperta, que é mais grave ainda, ele não volta, fica lá, branco para sempre, é um sinal de parada cardiorrespiratória. Aí tem que agir rápido, ok? O que a gente faz então, né? Na letra C, tá? O controle de hemorragia, certo? Boa parte dessa etapa a gente já vai ter corrigido no X, mas aqui a gente vai fazer algo, condutas um pouco mais específicas, tá? Primeiro, como é que a gente controla a hemorragia, né? As hemorragias ali que vocês conseguem ver, já precisa estar com a compressa, comprimindo ali. E como é que a gente corrige a questão da hemorragia? Com volume, né? Com colocar volume nessa pessoa para o corpo compensar. Porque se você está perdendo muito sangue, o corpo ele vai entrar em choque, né? O tema da próxima aula que nós vamos discutir, eu vou falar de choque com vocês. O que é o choque? Quando a quantidade de sangue que temos no nosso corpo, foi perdida e o corpo ele entra em colapso. Por quê? O nosso organismo ele precisa de sangue para sobreviver. Se tem uma baixa quantidade de sangue, os órgãos não funcionam. Daí entra em choque, entra em colapso, né? Então, o que a gente faz para prevenir esse choque? Dando volume, né? Qual que é o volume? O que a gente coloca, tá? O Ringer lactato é um soro, né? Ele é um tipo de soro muito mais completo, porque o soro fisiológico ele só tem o quê? Sódio, né? Cloreto de sódio, na verdade, né? O Ringer lactato ele já tem outros componentes, ele já tem outros eletrólitos, ele tem potássio, tem cálcio, enfim. Tem vários. E tem até uma temperatura específica aqui, tá? Ele precisa estar aquecido a 39 graus, tá bom? O Ringer lactato, ele precisa, quando for infundido na vítima, estar a 39 graus. Nossa, mas por quê? Porque se esse indivíduo ele estiver tendo uma hemorragia,
né? A pele, vamos concordar comigo, se você colocar um soro em temperatura ambiente ou um soro gelado, essa pessoa ela pode entrar em quadro de hipotermia, daí é muito grave, né? Porque ela já vai estar com a pele dela já fria por conta dela estar perdendo sangue. Se você colocar algo mais frio ainda, vai piorar mais ainda a situação. Então, a questão de você colocar 39 graus é a temperatura ideal para o corpo aceitar e corrigir a temperatura o mais rápido possível, entendeu? E para colocar esse ringer, eu preciso instalar um acesso calibroso, tá? Não é gelquinho 20, gelquinho 24, não, de criança, tá? O gelco usado nessa situação que a gente precisa colocar na pessoa é calibroso, 14, 16, esses mais calibrosos, tá? Acesso calibroso, vocês devem impulsionar de regra 2, tá? 2 acessos calibrosos, vocês têm que já achar 2. Porque se um perder, já tem um ali, só vocês sabem como é que é a luta de achar pegar uma veia, né, gente? Tem dia que você tá craque, mas tem dia que você, né? Tem dia que não é o seu dia, né? Então, para evitar transtornos, o que vocês devem fazer sempre, tá? Deixar 2 acessos calibrosos prontos, um para infundir o ringer, que é o volume, e o outro de stand-by, porque se perder acesso, se tem uma coisa que perde muito com facilidade nessa situação é acesso, gente. Para pegar já é uma luta, e para perder então mais ainda, tá? Então, já é a dica que eu dou, sempre já peguem, já deixem 2 acessos ali bons, prévios ali, um para infundir o volume e outro aí de stand-by, porque se perder, você já não perde tempo procurando o outro, já instala ali para fazer o serviço, tá bom? Aqui, né? Os GECOs utilizados, tá? O que a gente mais utiliza, tá bom? O que nós mais utilizamos é o 16, esse aqui é o meio termo, mas os que nesse momento o que você deve escolher é o 14, 16 ou 18, ok? E o ringer, né? Se vocês depois quiserem pesquisar, ele tem vários componentes que ajudam no equilíbrio hemodinâmico, ok? A letra D agora, meus amados, a letra D, ela avalia o estado neurológico, ela avalia como está, no caso, as condições físicas do indivíduo, ok? O estado neurológico, nós avaliamos através da escala de Coma de Glasgow, tá? Que ela vai verificar o nível de consciência e, ao mesmo tempo, em seguida, a avaliação das pupilas, tá? Esses são sinais que, investigados, a gente consegue ver como está a questão neurológica da vítima, tá? Como é que é a escala de Coma de Glasgow? A escala de Coma de Glasgow, ela teve algumas mudanças, tá? Em 2018, ela teve, e eu vou mostrar para vocês aqui quais são, tá? Então, o que é a escala de Coma de Glasgow? Vou falar de forma bem resumida para vocês. O que ela avalia, tá? Ela avalia a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e avaliação agora, tá? Pupilar. Antigamente, meus amados, a escala de Coma de Glasgow, ela só avaliava esses 3 itens aqui. Ela só avaliava abertura ocular, resposta verbal e motora. Só que em 2018, ela avalia também a questão pupilar. Eu não coloquei tudo aqui porque não coube, ia ficar muito pequeno para vocês enxergarem, tá? E ela era antes, como é que ela era feita, tá? A pontuação mínima da escala antigamente era 3 e a máxima 15. Hoje mudou, né? A pontuação mínima da escala é 1 e a pontuação máxima é 15. Como assim? Porque antigamente, olha só, na escala anterior, e não tinha esse item não testável, então ia de 4 a 1, 5 a 1 e 6 a 1. Então, esse NT não tinha. Por que colocaram esse NT? Porque tem pessoas que você, né, não vai testar abertura ocular e nem resposta verbal. Por exemplo, se você já está vendo ali que o indivíduo ele é cego, né? Para que você vai testar a abertura ocular? Para que você vai ver se ele... Você tá entendendo? A pessoa ali, ela é cega, abre o olho, você tá me vendo, tá me enxergando. Então, não é por isso que em algumas situações colocava antes, a escala acabava tendo esses problemas, por quê?
é uma pessoa que tem algum certo tipo de deficiência, alguma diferença, né? Acabava meio que não ficando fidedigno os resultados, né? Que nem a resposta verbal. Se é um surdo mudo, como é que você está entendendo, né? Não testável. Então, em algumas situações, o NT ele entra, tá? Né, nesses casos, que antigamente não tinha. Então, o que mudou? Colocou-se o NT, que é o não testável, e associou juntamente com a avaliação pupilar. Então, como é que a gente fazia? De acordo, a gente ia somando, né? Se a abertura ocular foi 4, se a melhor resposta verbal foi 5, né? E a resposta motora foi 6, era assim que a gente fazia a soma, somava e dava, tá? O ideal era que desse 15, 15 é o melhor, tá? Então, hoje, com esses não testáveis, eu vou dar exemplo aqui para vocês como é que ela é feita agora, tá? Então, como que é calculada agora a escala de coma de Glasgow, tá? Com a introdução aqui, ó, da avaliação pupilar, tá? Que antigamente não tinha, agora colocou. Como é que a gente faz? Como é que é o score final, né? A gente soma a abertura ocular, esses números aqui que eu coloquei foi exemplos, tá? Para vocês, tá? A gente soma todos os scores de abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e subtrai da reatividade pupilar, tá? Quer ver um exemplo? Vamos supor que a abertura pupilar aqui, ó, né? Pupilar, olha só, essa é boa. A abertura ocular deu 4, tá? A resposta verbal deu 4, que tá aqui. A resposta motora deu 5, certo? Os 3 primeiros scores a gente soma. E a reatividade pupilar deu 0, então olha só. 4 mais 4, né? Mais 5 menos 0 igual a 13. Então, a escala de Glasgow daqui, um exemplo, ela deu 13. E como é que eu vou saber? 13 é bom, 13 é ruim? Depois do resultado, olha só, a gente classifica, tá? Se a lesão é menor ou igual a 8, a gente sugere lesão cerebral grave, tá? Então, se o Glasgow deu igual ou menor que 8, é grave. Se ele dá, o resultado vai entre 9 e 12, sugere-se lesão moderada. Se ele dá o resultado entre 13 a 15, lesão leve, ok? Então, é dessa forma que é feito, tá? Então, soma-se todos os scores aqui e depois subtrai da avaliação da pupila, tá bom? Então, o que a gente avalia na pupila, tá? Se a pupila da pessoa reage à luz, se apenas uma pupila reage à luz ou se as duas pupilas no caso aqui, se nenhuma pupila reage ao estímulo de luz, se apenas uma reage e se todas reagem, tá bom? Então, a variação pupilar a gente observa aqui no caso da escala a reação da pupila com a luz, tá? Se ela contrai ou se ela não tem reação nenhuma, tá bom? Então, aqui depois, se vocês quiserem se aprofundar na escala de coma de Glasgow, eu acho bem interessante. O profissional que aplica numa avaliação primária, o enfermeiro ou médico que pode aplicar esse tipo de material, tá? Então, conforme essa aqui é feita também, 1 minuto a pessoa faz um Glasgow, tá? Conforme vai pegando prática, vai se aperfeiçoando mais, tá bom? Então, é dessa forma aí, queridos. E como é que a gente avalia a pupila? Já que você observou lá no Glasgow, né? O Glasgow, já que ele avalia a reação, ao mesmo tempo você tem que ver como é que a pupila da pessoa ela apresenta. Como é que ela é. Você vai ter que classificar essa pupila depois que você avalia ela. Você precisa classificar se a pupila é isocórica, ou seja, se elas estão normais, se elas são simétricas, tá vendo aqui? Se as duas são iguais e elas reagem à luz. Se elas são isocóricas, então a pessoa ela tá com a avaliação neurológica dela boa, tá funcionando normal. Agora, se você vai observar a pupila da vítima, né? Da pessoa. E quando você coloca a luz, elas estão muito contraídas, estão parecendo 2 pontinhos assim, tá? Chamamos de miose, tá? O que é uma pupila em miose? Ela está muito contraída. Isso é exemplo de overdose, tá? O indivíduo que ele tem uma overdose, né? Acaba usando usou a substância tóxica em excesso, exagerada, né? Acabou ficando com miose, tá? A miose é a pupila extremamente contraída, isso aí é sinal de intoxicação, tá? Por substâncias, pode ser tanto psicoativas quanto
entorpecentes, ok? Agora, quando a pupila ela apresenta anisocoria, ou seja, quando uma está diferente da outra. Vocês estão vendo aqui na minha imagem aqui, ó. Uma está contraída e outra está muito dilatada, certo? Vocês estão vendo aí que tem total diferença. Elas estão assimétricas, ou seja, estão diferentes. Anisocoria é sinal de AVE, tá? Acidente vascular encefálico, tá? É muito, muito comum. Às vezes um lado ali, né, tá diferente do outro. O lado que tá, por exemplo, aqui, de bem dilatado, é um sinal de AVE, tá? São sugestões. E midríase, tá? Quando você vai avaliar a pupila da pessoa e ela tá muito dilatada, tá aparecendo, né? Tá bem grande dessa forma, é um sinal. E se você vê que a pupila tá muito dilatada, ela não reage à luz, é um sinal de morte encefálica, ou seja, morte cerebral, tá? Ok? Então, você precisa avaliar a reação das pupilas e depois classificar se elas são isocóricas, se elas são, no caso, normais, se ela está contraída, que no caso é miose, se ela está desigual, um lado está maior do que o outro, que é a anisocoria, ou se ela está muito dilatada, que é a midríase, ok? E por fim, meus amados, a letra E, que é a exposição do paciente com o controle da hipotermia, tá bom? Para que a gente faz essa exposição? Justamente o quê? Porque olhando ali, no caso, no A, B, C, né, e o D, você não. O foco ali é você restabelecer outros sinais, mas o E, você vai, no caso, expor a vítima para ver se alguma coisa que tinha ali importante passou despercebido, tá? Então, você vai expor o local afetado para ver se não tem mais algum tipo de lesão que você não viu, porque a roupa cobre, você não enxerga, né? Que nem eu já avisei, vai informar sempre para o paciente o que você vai fazer, né? Antes não já ir abrindo, já ir, né? Sem falar. Evitar, pessoal, tempo de exagerado, sabe? De exposição. Deixar a pessoa aberta ali, ficar demorando, vendo, por quê? Tem duas coisas, né? Você vai expor a intimidade, né, dessa pessoa e também vai predispor ela a ter uma hipotermia, né? Você não pode deixar essa pessoa muito aberta ali, exposta, por quê? Né? Ela já pode estar tendo alguma hemorragia, a temperatura dela já vai estar abalada. Se você ainda deixa ela descoberta, vai piorar mais, né? É que nem você, quando você não toma banho aí, você acaba de sair, né? Se você não dá aquele fio, você não quer logo se colocar numa toalha, né? Para você ficar bem. Então, a ideia é essa, tá bom? E em seguida, cobrir, né, o indivíduo com a manta aluminizada. Ela é uma manta muito boa, as pessoas elas olham, isso não dá nada, isso é muito fininho, mas ela impede a perda de calor para o ambiente, tá? E também garantir a privacidade, como eu já disse, né? Porque eu acredito que ninguém é obrigado numa situação dessas, pessoas acabar conhecendo, ficar menosprezando a intimidade de ninguém, tá? Sempre preservar e manter a integridade do nosso paciente, da nossa vítima, ok? Então, a manta laminizada é essa, né? A gente vai. Como é que a gente expõe a pessoa? Tudo que a pessoa tiver, você vai ter que tirar. Se a pessoa tiver com roupa, vai ter que cortar, bota, sapato. Tira mesmo, tá? Ah, mas é a bota de marca, é a coisa que eu gosto. Mas precisa tirar justamente para ver se tem lesão, o que é mais importante, né? A sua vida, tá? E a manta aluminizada aqui, ó, tá? Que eu falei para vocês. Depois que a gente realiza o ABCD, vocês viram como é grande isso, né? É bastante grande, é uma coisa, parece... Nossa, professora, é possível fazer essa avaliação em 7 minutos? Sim, tá? De 7 a 10 minutos, conforme vai se aprendendo, é assim que se faz, tá? E em seguida, o que a gente realiza é a avaliação secundária, tá? Essa avaliação, depois que a gente faz a primária, como na primária a gente foca mais no foco de restabelecer os sinais vitais, a secundária a gente vai tentar investigar de fato se alguma coisa, o que contribuiu para esse traumatismo e conhecer, se aprofundar um pouco mais na história e também examinar de forma mais detalhada, tá?
Então, a avaliação secundária, ela segue esses passos, ela segue o SAMPLA. Antigamente era só ampla, não tinha o S, tá? Agora é o tal do SAMPLA, tá? Então, você, na hora que for fazer o exame físico com o paciente, colher a anamnese, que é o histórico da vítima, tá? Se você seguir no SAMPLA, você consegue tirar informações valiosas e ajudar no tratamento definitivo, tá? Então, o SAMPLA, o S é de sinais e sintomas. Você vai perguntar o que a pessoa estava sentindo antes do traumatismo, se ela estiver ali, lógico, consciente. Ah, você estava sentindo o quê? O que aconteceu com você? Como é que você estava? Como é que você está agora? Antes, né? Alergias, né? No caso, você vê aquela ocorrida que eu contei para vocês agora, da mulher, né? Ela foi almoçar, não sabia que tinha alergia àquele fruto do mar, ela sempre comeu, né? E acabou desenvolvendo uma alergia ali, uma reação alérgica que fez com que ela tivesse o quê? O acidente, tá? Então, ver se a pessoa não tem alergia a alguma coisa, algum medicamento que tomou, comeu alguma coisa não fez bem, né? Investigar, perdão, desculpe, os medicamentos de uso o quê? Habitual, tá? Investigar se a pessoa toma algum medicamento, porque os medicamentos eles têm os famosos efeitos colaterais, tá? Eles são assim terríveis, né? Alguns dão sonolência, tem alguns medicamentos que até falam que a pessoa quando toma, né, ingere, não pode operar máquinas pesadas, essas coisas, né? Então precisa observar se a pessoa, se o efeito colateral dos medicamentos que ela toma, se não favoreceu, não contribuiu para a causa do traumatismo, tá bom? Passado médico, né? Se a pessoa alguma vez investigar se a pessoa teve alguma normalidade, alguma fatalidade do passado, alguma doença, tá bom? Líquidos ingeridos nas últimas horas. Aí, em especial, a gente coloca um destaque para o querido álcool, né? Que você sabe muito bem que o álcool ele faz com que o indivíduo ele perca os reflexos, né? E o que vocês já viram já? Vocês sabem que no caso, né? O álcool e direção não são amigos, né? O álcool e direção são inimigos mortais. A direção não combina com alcoolismo, com etilismo, né? Agora a gente não fala mais alcoolismo, etilismo, né? Então, a pessoa que acaba ingerindo alguma bebida, no caso o álcool, ela não perde o reflexo. Então, o que pode acontecer? Vocês estão careca de saber que a maioria dos acidentes que acontecem por aí, em rodovia, acidentes graves, o que ocorre? O que aconteceu? A pessoa, a maioria delas, quando vai se observar, infelizmente, né? Pessoas que ingeriram algum tipo de bebida, tá? Com álcool, tá? Então, precisa investigar se ela bebeu alguma coisa que favoreceu o que? A perca dos reflexos, ok? E também, olha só, o ambiente e eventos relacionados ao trauma, letra A, né? Para ver se o ambiente onde ela trabalha favoreceu para contribuir com o acidente. Ah, ele trabalha operando máquinas com faca, lâminas, objetos pontiagudos, cilindros, prensas, né? Tá bom? Então, a letra A, ela se refere ao ambiente, tá bom? O SAMPLA, ele faz parte dessa avaliação secundária. Então, na hora que você que vai se entrevistar um paciente de forma mais profunda, seguimos esse passo aí, tá? Para que de fato, para que de fato possamos encaminhar para o tratamento definitivo, tá? Seguindo o SAMPLA, você contribui para isso, ok? E eu quero agradecer a vocês, obrigado pela atenção. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode falar comigo, eu estarei aí, tá? Para respondê-los. Qualquer dúvida, eu vou deixar no link desse canal, na descrição de baixo, os links para quem tiver interesse em fazer o curso de PHTLS pelas instituições credenciadas, ok? Então, se você gostou dessa aula, compartilhe, curta, divulgue para os seus amigos para que mais vídeos dessa qualidade cheguem até vocês, ok? Eu agradeço, vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau, pessoal!